A gente nem acreditou quando viu o anúncio. Um apartamento de 2 quartos no centro histórico da cidade por um preço ridiculamente baixo. Eu, Ana, tinha acabado de conseguir um estágio em uma agência pequena. João estava terminando o mestrado. A grana era curta e aquele lugar parecia perfeito. Pé direito alto, piso de madeira de verdade, janelas enormes. Um charme meio decadente, mas charmoso mesmo assim. O dono, seu Norberto, era um senhor calado, magro como um galho seco, sempre de terno marrom escuro, mesmo no calor absurdo. Disse que morava no subsolo e que raramente subia. "Vocês vão ter paz aqui", foi o que ele disse na única vez que conversamos mais de 2 minutos. A primeira noite foi silenciosa demais. Não passava carro, não tinha barulho de vizinho, só um leve rangido, como se alguém andasse descalço pelo andar de baixo. Pensamos que era ele, nada demais. Só que no dia seguinte, João comentou que sonhou com passos. Eu tinha sonhado a mesma coisa, mas rimos e seguimos em frente. Aos poucos, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Um cheiro de mofo aparecia de repente no corredor e sumia quando a gente ia checar. Uma corrente de ar gelado saía da parede da cozinha, como se tivesse um buraco escondido ali. Às vezes, a luz piscava sempre no mesmo horário, 3h33. Mas o pior foi aquela carta antiga que encontramos na gaveta da escrivaninha do segundo quarto. Estava amarelada, escrita à mão. "Ele escolhe e depois ninguém mais vê." Era assinada só com um nome: Beatriz, 1978. João tentou jogar fora, mas a carta apareceu de novo na escrivaninha 2 dias depois, como se alguém tivesse colocado ela de volta. E naquela noite, pela primeira vez, ouvimos uma batida na porta. 3 batidas, às 3h33 da manhã. Ficamos paralisados. João perguntou: "Foi você que trancou a porta?" Eu não respondi. Na manhã seguinte, quase não falamos sobre a batida na porta. Era como se, ao colocar aquilo em palavras, a coisa ganhasse mais força. João disse que devia ter sido algum vizinho bêbado batendo errado. Eu fingi que acreditava, mas no fundo sabia que ninguém ali fazia barulho. Era tudo silencioso demais. Decidimos subir até o sótão para procurar alguma caixa com lâmpadas ou ferramentas, a desculpa perfeita para dar uma olhada melhor naquele prédio estranho. A escada era apertada, íngreme e o teto baixo. A porta do sótão estava aberta, mas a madeira rangeu como se não fosse usada há anos. Lá dentro, um cheiro forte de papel velho e poeira. Caixas, livros embolorados e um baú antigo com detalhes enferrujados. Foi ali que a gente encontrou o álbum. Parecia um livro de couro, pesado. As fotos eram em preto e branco nas primeiras páginas, com o nome de antigos moradores escrito a caneta. Dona Estela, 1947. Senhor Maurílio, 1952. E por aí ia. Mas a gente congelou quando chegou numa foto no meio do álbum. Era ele, o seu Norberto, muito mais jovem, mas com aquele mesmo olhar seco, sem expressão. O que não fazia sentido era a data, 1963. "Isso não pode estar certo", murmurei. João ficou olhando fixo na foto, como se tentasse encontrar uma explicação racional. Talvez seja o pai dele, ou um parente. Viramos a página. Outras fotos, casais, crianças, homens e mulheres, todos com o mesmo olhar desconfiado. E então, páginas com menos informações, nomes escritos de forma apressada, sem datas, até que começaram a aparecer fotos em que o rosto das pessoas estava riscado com caneta vermelha. Nas últimas páginas a coisa ficou pior. Apenas retratos colados com fita com a palavra "desaparecido" embaixo. Enfim,
Chegamos à última página. Ela estava em branco, mas havia marcas de cola seca e um espaço claramente reservado para uma próxima foto. Abaixo, uma anotação feita a lápis e em caligrafia nervosa. Eles sempre somem antes de completar 1 ano. João fechou o álbum com força e disse que aquilo era algum tipo de brincadeira. Vamos devolver isso. Isso aqui não é nosso. Mas quando descemos do sótão, a porta do nosso apartamento estava aberta e a carta da Beatriz 1978 estava no chão da sala, agora com uma nova frase escrita embaixo: "Vocês são os próximos." Naquela noite, a gente não conseguiu dormir. Ficamos trancados no quarto, com a cômoda empurrada contra a porta. O álbum estava em cima da cama, fechado, como se ele mesmo pesasse mais do que deveria. Eu tremia sem parar e João andava de um lado para o outro, tentando dar sentido àquilo tudo. Por volta das 2 da manhã, a luz do corredor começou a piscar. 1, 2, 3 vezes. E então, ouvimos. Não batidas, nem passos. Eram sussurros, baixos, quase inaudíveis, como se alguém falasse bem rente ao chão, no canto da sala. Um som contínuo, arrastado, que não formava palavras, parecia um lamento. João, com a respiração pesada, encostou o ouvido na parede. Ficou pálido. "Tem alguém lá embaixo, dizendo nossos nomes." "Para!" eu gritei, empurrando ele para longe da parede. Fomos até a porta do porão, que ficava no fim do corredor, depois da cozinha, sempre trancada com uma tranca grossa de ferro. Mas agora estava aberta, entreaberta, com a escuridão engolindo os primeiros degraus da escada. João pegou o celular e ligou a lanterna. Eu disse que era loucura descer, mas ele insistiu. Os degraus de madeira afundavam com cada passo, rangendo como se gritassem. O ar ali embaixo era denso, úmido, difícil de respirar. As paredes eram de pedra crua, como se fossem mais antigas que o próprio prédio. Descemos uns 15 degraus quando ouvimos algo metálico caindo lá embaixo. João travou. A lanterna tremia na mão dele. Foi quando vimos, à nossa esquerda, uma porta. De ferro, enferrujada, mas com um olho mágico. E por trás do olho mágico, alguém nos observava. João se aproximou devagar. Eu sussurrei que era melhor subir, mas ele encostou o rosto no olho mágico, curioso. E então, algo bateu com força na porta. 3 vezes. Uma voz de dentro murmurou: "O próximo já foi escolhido." Corremos escada acima, tropeçando, arranhando os braços nas paredes até voltarmos para o nosso andar. Quando fechamos a porta do apartamento, o trinco do porão voltou a se trancar sozinho, do nada. Silêncio. Depois, passos lentos, subindo do subsolo e parando bem do lado de fora do nosso apartamento. Mas ninguém bateu. E na manhã seguinte, o senhorio, seu Norberto, estava varrendo a calçada como se nada tivesse acontecido. Quando João perguntou se havia mais alguém morando no porão com ele, ele apenas sorriu. Agora tem. João começou a mudar depois daquela noite. Nos dias seguintes ele mal falava. Passava horas encarando a parede da sala como se houvesse algo ali que só ele enxergava. Dizia ouvir sons vindo de dentro das tomadas, sussurros que se repetiam, sempre com a mesma frase: "Escolhido, escolhido." Eu tentei convencer ele a irmos embora, mas ele se recusava. "Se a gente fugir, ele vem atrás. A gente tem que entender o que está acontecendo." As luzes pararam de funcionar. As paredes começaram a ficar frias, mesmo em dias quentes. O cheiro de mofo agora era constante, grudado nas roupas, na pele. Toda noite, às 3h33, 3 batidas.
sempre as mesmas. Até que, numa manhã nublada, encontrei João dormindo no chão da cozinha. Ao lado dele, uma foto. Era uma Polaroid nova, ainda úmida. E nela estava o rosto dele. João, em preto e branco, com o mesmo fundo das outras fotos do álbum. E embaixo da imagem, João Ribeiro, 2023. Corri até o álbum e abri na última página. Agora não estava mais vazia. A foto de João estava colada ali como se sempre tivesse estado. Eu chorei, gritei, balancei ele pelos ombros até ele acordar, mas João só dizia uma coisa com olhos vazios: agora é sua vez. Naquela noite, enquanto ele dormia, tentei fugir. Peguei minhas coisas, desci as escadas, mas a porta do prédio não abria. A chave girava, mas a fechadura não fazia clique. Gritei por socorro. Ninguém ouvia. Voltei ao apartamento tremendo e encontrei a carta da Beatriz em cima da cama novamente. Dessa vez com mais um trecho. O primeiro some. O segundo fica. João me olhava do sofá, olhos fundos, pele pálida. Você devia ter aceitado. Era mais fácil assim. E pela primeira vez, percebi que João não era mais João. Ele continuava ali, com o corpo do João, os olhos do João, mas algo estava errado. Era como se a pele dele fosse uma máscara. Ele sorria, mas o sorriso não mexia os olhos. Não fazia barulho ao andar. Nem sombra ele projetava direito. Peguei o álbum, o isqueiro dele e fui até o sótão. A escada quase cedeu. Quando entrei lá, uma coisa mudou. Havia mais fotos, páginas que antes estavam em branco, agora preenchidas com imagens novas. Pessoas que eu nunca vi, e no fundo das fotos, uma sombra, sempre a mesma. Tentei queimar o álbum, acendi o isqueiro, encostei a chama, mas ele não pegava fogo. As páginas viravam sozinhas, como se quisessem mostrar algo. E então vi minha foto, tirada claramente dentro do nosso apartamento. Embaixo, escrito à mão: Ana Monteiro, 2024. Não lembro como voltei para o apartamento. Só lembro da porta do porão aberta. Desci. Lá embaixo, um quarto de pedra, paredes cobertas de fotos. No centro, um espelho. Me aproximei. E então, vi. Não era eu no reflexo. Era o João. Ou o que sobrou dele. Atrás dele, o vulto. E os olhos do João choravam. Entendi tarde demais. Ele não escolheu ficar. Foi preso ali. Agora era minha vez. 3 semanas depois, o apartamento apareceu novamente nos classificados. Charmoso e silencioso, ideal para jovens casais, preço acessível. O senhor Norberto recebeu um novo casal com um sorriso gentil. Vocês vão ter paz aqui. Lá no sótão, entre teias de aranha, o álbum esperava, com mais 2 páginas vazias, e no fundo, um sussurro. Ela ainda está aqui.